seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal elevo, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei. Eu me rendo, tudo entregarei. A minha vida, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Bendito, tudo deixarei. Eu me rendo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra. Levante as suas mãos e diga bem alto isso, vamos! Seja feita a tua vontade, sim, Senhor, como nos céus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Convido cada um dos presentes que abra a sua Bíblia, conforme anunciado, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Verso 1. Somente. Romanos 12, verso 1. Nós leremos algumas vezes o texto, visto que é um versículo somente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diariamente, nós cristãos bendizemos ao Senhor, oferecendo a nossa vida como oferta. Esta oferta é uma resposta de gratidão a Deus. Nas últimas mensagens, tenho explorado este tema, sacrifício de adoração. E nesta manhã, nós ouviremos o ensino do Senhor sobre entrega total. O culto que Deus exige. O propósito da mensagem, em primeiro lugar, é encorajar você à adoração, que consiste na consagração pessoal integral. Todas as áreas da vida. Mãos, pés, voz, dinheiro, vontade, desejos. E, em segundo lugar, orientar cada um membro dessa igreja o que é adoração agradável a Deus. Então, estes são os dois propósitos da mensagem desta manhã. Algumas palavras sobre o contexto, brevemente, para nós compreendermos a palavra. A primeira coisa é que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ou na verdade ditou, quem escreveu foi Tércio, o amanuense. Mas o apóstolo Paulo ditou esta carta para uma igreja composta por judeus, gentios e cristãos. Eles estão em Roma e ambos familiarizados com o sistema sacrificial. Os judeus ao seu modo, conforme o Antigo Testamento, e os romanos a seu modo, ali no culto ao imperador e outras práticas pagãs. Mas o sacrifício animal era familiar a esses dois grupos, que deixaram os sacrifícios para entregar-se a Cristo e serem unidos na igreja. Essa palavra que estamos lendo marca a transição do livro. Capítulo 1 a 11 é chamado, apenas para discriminação, de seção teológica, em que o apóstolo Paulo trabalha as questões doutrinais. Agora, no capítulo 12, até o final do livro 16, questões práticas, como o cristão deve viver a teologia ou a doutrina. Nos capítulos 1 a 11, de maneira bem resumida, o apóstolo ensinou sobre a justificação pela fé. Ninguém pode ser salvo por suas obras, porque nós somos pecadores depravados. Precisamos da graça de Deus em nos justificar e recebemos essa justificação pela fé. Outro assunto, a eleição soberana de Deus. Não é o homem que se dispõe a servir a Deus de coração. É Deus quem os escolhe antecipadamente, lhes concedendo fé e salvação. E um terceiro assunto é a reunião de judeus e gentios em uma só igreja. O Senhor salva pessoas de todas as etnias, gentios e também judeus, formando uma só igreja ou uma única igreja. Diante desse contexto, agora o apóstolo, a parte prática, encaminha cada um de nós ao culto que agrada a Deus. E basicamente,
A ideia é de que este culto é total, entrega total e sem defeito. Veja, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra rogo-vos é um pedido emocionado. O apóstolo Paulo não está pedindo, fala, por favor, faz isso para mim. Esse pedido evoca emoção. A sua vontade está envolvida. E esse pedido acontece porque, mediante a salvação recebida, que ele comentou dos capítulos 1 a 11, mediante a graça da salvação, o crente responde oferecendo a sua vida como adoração a Deus. Isso eu tenho explorado nas outras mensagens. O culto diário e o culto público é uma resposta visível de obediência e gratidão. O culto do Antigo Testamento continua, como nós lemos. O culto do Antigo Testamento, Paulo é um judeu e, como judeu, estava consciente de como se procedia na religião judaica. O culto do Antigo Testamento exigia sacrifícios de animais. Esses sacrifícios de animais era uma forma de expiar pecados e ter comunhão com Deus. Se você quer se aprofundar nisso, leia Levítico de 1 a 7. O sacrifício vivo, conforme ele diz aqui, evoca os sacrifícios contínuos, como o holocausto diário, que era obrigatório. Então havia holocaustos que eram obrigatórios, que deveriam ser feitos diariamente, pela manhã e pela tarde, oferecidos à porta da tenda da congregação. Sacrifícios obrigatórios em que o animal era totalmente consumido pelo fogo. Mas também havia as ofertas pacíficas ou voluntárias, aquelas que nós lemos durante a ordem do culto. Essas ofertas também exigiam sacrifício animal, mas eram voluntárias. Cada um fazia como manifestação de gratidão, louvor e também para ter comunhão com Deus. Uma característica dessa oferta de paz, sacrifício pacífico, oferta pacífica, era de que não somente o sacerdote consumia, como o ofertante também consumia esse animal. Era uma celebração. Então nós temos esses tipos de sacrifícios que Paulo diz aqui, sacrifícios, oferecer o vosso corpo por sacrifício. E esses sacrifícios ensinavam, portanto, a consagração total a Deus. Este é o ponto. O sacrifício envolve consagração total a Deus. Entrega total. Tais ofertas, como nós lemos, eram consumidas completamente. Não ficava uma parte para depois, ou jogava fora. Todas as partes do animal eram consumidas e deveriam ser sem defeito. Sem defeito. O animal não poderia ser manco, nem cheio de impingens, nem doente, nem cego. Ou seja, Paulo está lembrando do culto do Antigo Testamento. Um sacrifício que envolve integralidade e com o melhor que podemos dar. Integral e com o melhor que podemos dar. O que nós tiramos de lição a respeito disto? Primeiro, e mais importante de tudo, não precisamos mais oferecer sacrifícios animais graças à oferta de Jesus Cristo. Lemos durante o culto que o Senhor Jesus Cristo, uma vez por todas, entregou-se como oferta. E a sua oferta é suficiente para expiar os pecados e nos santificar.
Na cruz, Jesus ofereceu oferta aceitável, perfeita. Entregou-se integralmente, sem reservas e sem defeito. E ele fez isso como oferta ao Pai, substituindo o pecador. Então, não precisamos de sacrifício animal, porque Jesus Cristo é a realização disto. Portanto, não há necessidade de expiação e nem penitência. Nós temos visto algumas manipulações dentro da igreja que se diz evangélica, que não é, em que você deve fazer campanhas e sacrifícios, particularmente sacrifícios financeiros. O apóstolo Paulo diz: o exercício físico para nada é proveitoso. Ou seja, esse mecanismo religioso externo não serve para nada. Mas a piedade para tudo é proveitosa. O sacrifício que agrada a Deus é a piedade. Então, não há necessidade, porque Cristo já realizou o sacrifício perfeito, eficaz. Isso deve estar na nossa consciência. Mas há lugar na vida cristã para sacrifício. No que sentido? A semelhança das ofertas pacíficas. A oferta pacífica era voluntária. E esta voluntariedade demonstrava gratidão, louvor e comunhão com o Eterno. Como lemos em Hebreus, capítulo 13, versos 15 e 16. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois de com tais sacrifícios Deus te compraz. Então, há espaço, sim, para este tipo de oferta, voluntária, com significado de gratidão, louvor e comunhão com Deus. E qual o tipo de oferta que ele quer? A sua vida e a minha vida. No Antigo Testamento, o sacrifício oferecido no altar era totalmente consumido quando era totalmente queimado. Nas ofertas pacíficas, uma parte era queimado, uma parte ficava com o sacerdote, a coxa, e a outra parte ficava com o ofertante. E quando aquele animal era queimado, o cheiro simbolicamente era aspirado por Deus como aroma suave. Foi a oração do presbítero José. O Senhor aceite este culto como cheiro e expressão de aroma suave ao Senhor. Estamos ofertando a Deus. Estamos ofertando a Deus ofertas de gratidão e de louvor e de comunhão. Mas o aroma era agradável se oferecido conforme os preceitos. Nós lemos na palavra hoje que ele deveria ser sem defeito, deveria ser entregue completamente, porque o Senhor é zeloso e santo. O aroma só era agradável se oferecido conforme os preceitos. Ele deveria ser integral e sem defeito, não segundo a imaginação de cada ofertante. Não segundo a imaginação de cada ofertante. Muitos têm explorado isso para não vir à igreja. Eu adoro em casa. Está realmente negando a palavra. Está ofertando a Deus somente o que lhe convém. O cristão, nesta primeira aplicação, resumindo,
O cristão deve obedecer completamente a Deus, sem reserva e voluntariamente. Ninguém aqui é obrigado a fazer o sacrifício da manhã, como os católicos fazem. Todo domingo sacrificando a Cristo através da missa. Não precisa. O culto a Deus é um sacrifício voluntário, como resposta de gratidão, em que nós nos colocamos diante dele de maneira completa e ofertamos sem defeito, porque Cristo assim o fez. Então, nosso primeiro ponto, ofereça a tua vida a Deus nesta manhã. Coloque-se no altar como oferta de aroma agradável. A sua vida voluntariamente como gratidão, Senhor. Graças te dou. A minha vida eu entrego. Ainda no segundo ponto, é que esta adoração nasce da transformação operada pela cruz. Há muitas pessoas que dizem amar a Deus. Não é comum você observar nos perfis Facebook eu não olho mais, WhatsApp. Assim, Deus é bom o tempo todo. Aquelas músicas pornográficas e cachaça na mesa. Ou ainda, pessoas de bem, no sentido de não ter pornografia e nem bebida, moralmente corretas, ajustadas, mas também não podem adorar a Deus. Não podem sacrificar-se com um aroma agradável, porque não receberam Cristo como seu Salvador. A adoração que nós acabamos de dizer, integral, sem defeito, voluntária, grata, só é possível se você passar pela cruz. E se eu passar pela cruz? Como beneficiários da obra de Jesus na cruz, respondemos com gratidão. Nós fomos unidos a Ele pela fé. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Você morreu para o mundo e vive para Deus em Cristo? Você foi crucificado? Você foi crucificado? Na cruz? Ou ainda não? Se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. A única forma de nós oferecermos o nosso culto a Deus, adorarmos a Deus, sacrificarmos nossos corpos a Deus e não ao pecado, é unir-se pela fé ao Filho de Deus. Convido você que abra a sua Bíblia nesse livro mesmo, capítulo 6, versos 12 e 13, explicando ou fundamentando isso que eu estou dizendo. A partir do versículo 11. Versículo 10. Romanos 10, 6, 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A adoração agradável a Deus só é possível se você morrer com Cristo na cruz. Significa que sua personalidade,
para que você assuma uma nova personalidade no ressuscitado. Se isso não acontecer, não é possível agradar a Deus. Não é possível prestar culto. Quer você seja uma pessoa desregrada, mundana, quer seja uma pessoa ajustada e moralmente correta, sem Cristo, qualquer tipo de louvor é vão. E de que maneira, que tipo de culto, como eu disse, né, na introdução, qual é o culto agradável a Deus? Volte sua Bíblia para Romanos, eu mesmo tirei aqui. Romanos 12, deixa a sua Bíblia aberta. Lembra que esta parte da mensagem de Paulo na carta é para explicar como o cristão deve viver. E resumidamente, a vida do cristão, do capítulo 12 a 15, é culto. Não há um só aspecto da nossa personalidade e da nossa vida que de alguma maneira não seja regulada em conformidade com a palavra. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que é o vosso culto racional, implica em quê? Tudo que está escrito nos versículos capítulo 12 até o 15. Calma que eu não vou ler tudo hoje. Mas eu vou resumir algumas coisas. O que é ser e ter um culto agradável a Deus? Não se conforme com este século. A sua vida já está embrenhada no pecado, metida em filosofias mundanas. Muitos com filosofias mundanas estão se afastando da palavra de Deus e do culto. Não se conforme com este século. Renove a vossa mente. É uma forma de culto a Deus. Sejam sinceros, misericordiosos, pacientes nas tribulações, longânimes, justos, compassivos, murmurando, reclamando, impaciente, incompassivo. Durante a semana, vir aqui prestar culto é inútil. O exercício físico, subir essa ladeira, colocar a sua melhor roupa, estar aqui apenas para cantar, é uma parte do culto. Mas o sacrifício agradável, santo, que é integralidade e sem defeito, implica em nova personalidade em Cristo, usando os seus dons com humildade. Capítulo 12, versos 3 a 8. Você tem dons? Utilize-os em abundância, mas seja humilde. Estou destacando alguns. Você tem sido sincero? Capítulo 12, 9 a 21. Várias formas de culto. Obediente às autoridades constituídas, respeitando-as como cristão, por força de consciência. Nós podemos ter insatisfação, mas a nossa insatisfação deve ser demonstrada pelos meios legais. Você tem sido obediente às autoridades e prestado honra? E o amor a Deus e ao próximo? Tem sido uma constante na sua vida? Tudo isso está aqui entre o capítulo 12 e 15. Você tem praticado a empatia no uso da sua liberdade? Como é que você usa a sua liberdade? Eu sou livre, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu sou livre, então eu vou falar o que eu quiser nas redes sociais. Isso não é culto. Pelo contrário. É anticulto a Deus. Olha só. Por isso que a piedade é proveitosa. Mas esse exercício religioso somente sem a oferta integral da vida é vã.
É vã. Praticar empatia, acolher os recém-chegados na fé. Você está atento àqueles que estão chegando à igreja e, consequentemente, à fé? De onde eles vêm? O que eles estão sofrendo? Falou bom dia para eles? Acolheu? Entrega total da sua personalidade. Muitos usam esse argumento, né? Mas é minha personalidade. Se é a sua personalidade, ela precisa morrer na cruz. Ou morre na cruz, ou não há culto que agrada a Deus. Porque Cristo é o único sacrifício perfeito e entregou integralmente ao Pai. Alguma aplicação nessa passagem, nesse momento, nesse tópico, de que somente através da cruz somos transformados e adoramos. Nós professamos amar a Deus, não é? Professamos amar a Deus. Até que Ele nos peça o que realmente custe. E hoje Ele está pedindo a você: abandona a tua personalidade e assuma a personalidade de Cristo. Isso custa? Qual é o custo disso? Enorme. Tem um cântico que ele é dúbio do PG. Ele diz assim: eu vou passar pela cruz e me derramar. Eu vou erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico o meu eu. Nós crucificamos o nosso eu na cruz de Cristo. Mas o altar e a oferta é Deus quem dá através do Filho. Essa é a proposta da mensagem para os cristãos. Adoração diária compreende sua vida toda. Como cantamos, seus mãos, pés, voz, finanças, família, vontade e aspirações. Sacrifício agradável a Deus. Então, infelizmente, cada um de nós, todos nós, professamos amor a Deus até que Ele peça o que nos realmente custe. Exemplo, o jovem rico. Senhor, há muito tempo eu obedeço os mandamentos. Conheço de cor e salteado. Não matarás, amarás o Senhor teu Deus, não furtarás. Mas Jesus, em um determinado momento, pediu onde estava o seu coração. Muito bem. Agora, crucifica o teu eu. Pega os teus bens, dá aos pobres, segue-me e terás um reino nos céus. O que aquele jovem fez? Triste, seu rosto caiu semblante e foi embora. Eu tenho lido Calvino, as Institutas, novamente. Estou com o propósito de terminar esses livros um dia na minha vida. E é interessante como ele usa essa expressão. 1 em 10 mil. 1 em 100. E eu tenho visto esse sentimento há muito tempo e fiquei angustiado. Irmãos, não são muitos os que ouvirão essa palavra dos que estão presentes. Não são. Estou convicto de que são pouquíssimos. Pouquíssimos. Mas eu preciso pregar mesmo assim. 1 em 10, 1 em 100 está disposto a sacrificar a sua personalidade de fato.
Não é possível adorar a Deus vivendo de um modo que mais me convém, oferecendo o que não nos custa nada. Ser cristão implica em perda. Se você está oferecendo apenas o que convém ao seu modo, não pode agradar a Deus. Leia novamente Levítico 22, 15 a 33. É voluntário? Sim. Mas você não pode fazer o que você quer, meu querido, minha querida. Não vem à ceia. Não serve as pessoas. Não vive a vida de comunhão. Que fé é essa? É estranha ao evangelho e ao cristianismo. Não é a fé bíblica. Estão compreendendo? Você quer ofertar a Deus o que lhe convém, conforme você quer. E eu, infelizmente, terei de dizer: Deus não o aceita. Se vivemos assim, o nosso culto é estéril. É o que Jesus recorrentemente condenou os hipócritas. Este povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E o que ele então nos ensina? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você está disposto realmente? Na verdade, essa disposição vem do Espírito. A sua alma está ardendo para ser cristão? Para colocar a sua vida no altar de Deus nesta manhã? Dizendo: eu quero entregar a minha vida a Deus por meio de Cristo. Eu estou disposto e quero mesmo matar o velho homem diariamente para que minha vida seja um sacrifício agradável. O convite de Deus é que você se arrependa dos seus pecados e seja lavado no sangue de Jesus. Você está indiferente na adoração diária? Não ora, não lê a Bíblia. Não é misericordioso, nem sincero, nem paciente, nem justo. Não obedece às autoridades, pelo contrário, as difama. Não ama o teu próximo. Não é empático com quem está sofrendo. Não é empático no uso da sua liberdade. Não acolhe os que estão chegando na fé. É assim que você tem vivido? O desejo pelo culto público não arde em seu coração. Dou graças a Deus que a igreja está bem cheia hoje, mas ainda faltou bastante gente. Acho que eu vou fazer essa técnica, ficar 5 dias, uma semana sem vir, mas a igreja enche. Tô brincando. O desejo pelo culto não arde em seu coração. O domingo é só mais um dia. Tanto faz, tanto fez. Apenas parte da sua vida e da sua personalidade estão disponíveis a Deus. Há restauração, querido. Há lugar de arrependimento. Há lugar de arrependimento nesta manhã. Para que a sua vida seja de fato um louvor a Deus. E a palavra de Jesus Cristo para você é esta: vinde, pois, arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. No sangue de Jesus Cristo, há arrependimento, há restauração e comunhão. Entrega total. Ofereça sua vida como culto. Integralmente, sem defeito. Crucificando o seu eu na cruz de Cristo diariamente. Não com exercícios religiosos, mas com piedade sincera. E em segundo lugar, saiba que quer você seja depravado ou seja uma pessoa moralmente ajustada, essa disposição para entregar-se à cruz de Cristo
e receber dela o benefício, só é possível se você arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Concluindo, o culto é uma resposta razoável à graça. É o culto racional. Racional não significa aqui que a gente não arrepia. Ui! Apesar que eu não arrepio muito não. Mas chorar, alegrar-se profundamente. Minhas emoções estão aqui. Quando a gente é chamado de sorveteriano, é comparado com excessos. Pensa numa pessoa quente por dentro, cheio de fervor. Então, este culto não será por força, nem por violência. Não será por obrigações religiosas. Não, não. Eu já passei por esta fase. Lá quando eu estava no seminário interdenominacional, que eu era um fariseu de carteirinha. Ali eu achava que todos deveriam prestar este culto. Mas não são todos que alcançarão esta graça. Somente aqueles que o Pai der. A persuasão para este culto, para uma vida de adoração, é o grande amor de Deus que nos escolheu, que nos justificou e nos colocou na sua igreja. É por amor. Deus nos amou com um grande amor em seu Filho. Ele me amou. Não há outra resposta que eu possa dar, senão louvor, gratidão, honra, o meu sacrifício de louvor, que inclui a minha personalidade ajustada à cruz, coroando com a celebração do culto público. O que nos move, portanto, encerrando agora, o que nos move ao sacrifício a Deus é a oferta que Jesus fez. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 8 a 12. E terminaremos. Hebreus 10, 8 a 12. O que nos move, então, a este sacrifício é a oferta única de Jesus. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O que santifica o nosso sacrifício? A oferta de Jesus Cristo. Sem ela, não há culto. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E agora o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O nosso sacrifício é de louvor, voluntário, para comunhão e gratidão. Não precisamos mais de nenhum sacrifício para justificar-nos dos nossos pecados ou penitência. Você está livre para adorar a Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém.
Cristo.